Olá, que bom estarmos juntos para mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que pode virar de cabeça para baixo tudo que se pensa sobre saúde. E se o grande segredo para a longevidade não for perder gordura, mas sim ganhar músculo? É uma perspectiva totalmente nova e a gente vai entender ela junto. Essa pergunta, hein? Quem é que nunca se sentiu assim? Aquela frustração de tentar de tudo, seguir dieta atrás de dieta e no fim, nada. Parece que o resultado não vem. Pois é, essa é uma sensação muito comum. E o que a nossa análise de hoje sugere é que talvez o problema não seja a falta de esforço. Talvez o foco esteja todo no lugar errado. Bom, vamos entrar no primeiro ponto, o mito de saúde predominante. E o subtítulo já diz tudo, porque nosso foco na gordura falhou. É isso mesmo. Durante décadas, a medicina e a sociedade travaram uma guerra contra o inimigo errado. Essa obsessão com a balança acabou tirando nosso foco do que realmente importa para a saúde. E olha só suas frustrações, seguir todo tipo de dieta e não ter resultado, se sentir perdido com tanta informação que se contradiz, ver os pais, sabe, perdendo a mobilidade com o tempo, ou aquele medo de um futuro com doenças como diabetes, Alzheimer. Se algum desses pontos bateu aí, é importante entender uma coisa: a falha não é individual. Essas angústias são, na verdade, sintomas de uma abordagem de saúde que está quebrada. Tudo isso nasce daquela ideia de que o número na balança é o que define se alguém é saudável ou não. E esse slide aqui é perfeito para a gente visualizar a virada de chave. De um lado, a gente tem o paradigma antigo, focado na gordura. Qual o objetivo? Perda de peso. O foco, contar calorias, fazer cardio sem parar. A métrica, a balança. E o resultado? Quase sempre, frustração e a sensação de falha. Agora, olha o outro lado, o paradigma focado nos músculos. O objetivo muda para a saúde muscular. O foco vira proteína e treino de força. A métrica? Composição corporal, não só o peso. E o resultado? Longevidade e vitalidade. É uma mudança completa de perspectiva. Beleza, vamos agora entender qual é a verdadeira crise de saúde. E, de novo, o ponto principal. Não se trata do peso na balança. A gente vai aprofundar agora em como essa mudança de foco revela o que realmente está em jogo. Não é sobre o número que aparece ali, mas sim sobre a qualidade do motor que move o nosso corpo. Essa frase é muito forte, né? A verdadeira ameaça não é a gordura que a gente vê no espelho, mas o músculo que a gente não consegue construir. Para ilustrar isso, a fonte que a gente analisou conta a história de uma paciente, a Betsy. Por anos, a luta dela era a mesma de muita gente, perder uns quilinhos. Só que enquanto toda a atenção dela estava na balança, exames do cérebro dela já mostravam um futuro parecido com o de um paciente com Alzheimer. A ameaça real era invisível, era a perda silenciosa de seus músculos. E o tamanho do problema é gigante. A gente olha para esses números, 70% dos americanos com sobrepeso. Ok, 40% de redução em alguns riscos de câncer com mudanças no estilo de vida, interessante. Mas olha esse último dado. 80% dos pacientes hospitalizados com câncer desenvolvem caquexia. Sabe o que é isso? É uma perda de massa muscular tão brutal, mas tão brutal, que o corpo simplesmente não consegue mais lutar. Isso mostra de forma trágica que músculo não é estética, é a nossa reserva de sobrevivência. Então, para fechar essa parte, fica essa frase: o inimigo não é a gordura na balança, é a deterioração invisível do nosso órgão mais vital, o músculo. O ponto central é exatamente esse. A gente precisa mudar a conversa sobre saúde, sair do papo de estética, de peso e começar a falar de função, de metabolismo, de força, da capacidade do nosso corpo de se defender. E nessa nova história, o músculo é o protagonista. É ele que regula hormônios, protege o cérebro, é ele que define a qualidade do nosso envelhecimento. Ok, já entendemos o problema. Agora vamos para a solução, a revolução focada nos músculos. Pensa nisso, a armadura e o depósito metabólico do corpo. A gente vai ver agora como se constrói um novo modelo de saúde, com o músculo no centro de tudo. E aqui está o nome do conceito, medicina focada nos músculos real. É uma abordagem médica que coloca o músculo esquelético como órgão principal para a saúde, para o metabolismo e para a longevidade. A ideia é ver o músculo como a nossa armadura contra doenças. Não é algo para se mostrar, é a nossa primeira linha de defesa. Um sistema muscular saudável é o que protege todo o resto. Agora, olha que incrível essa parte da ciência. Como o músculo funciona como um depósito de glicose. É simples. Primeiro,
O exercício contrai os músculos. Segundo, com isso, os músculos conseguem absorver o excesso de açúcar do sangue, sem precisar de insulina. Terceiro, essa melhora na sensibilidade à insulina pode durar até 48 horas. E quarto, o resultado é um metabolismo muito mais saudável e estável. Pensa no poder disso. É como se os músculos fossem uma esponja de açúcar. É a ferramenta mais poderosa que a gente tem no corpo para lutar contra a resistência à insulina e o diabetes tipo 2. Tudo bem, mas se o foco é músculo, a gente precisa falar de proteína, certo? E aí, a gente esbarra num dos maiores medos, um dos mitos mais antigos da nutrição. Essa frase aqui: dietas ricas em proteínas prejudicam os rins. Quem nunca ouviu isso? Pois é, agora, vamos ao fato. Uma meta-análise, que é um estudo que revisa vários outros estudos, ou seja, tem um peso científico enorme, concluiu que em adultos saudáveis, dietas ricas em proteínas não afetam negativamente a função dos rins. Ponto. É super importante quebrar esses mitos que geram medo, porque senão a gente nunca vai conseguir adotar as estratégias que realmente trazem resultado. Beleza, já entendemos o porquê, a importância de tudo isso. Agora a pergunta é como? Como a gente faz isso na prática? Vamos para o nosso mapa para o sucesso. Aqui estão os pilares de uma vida focada nos músculos. E o primeiro passo prático começa com um número. Anota aí, 30 gramas. Essa é a quantidade mínima de proteína de alta qualidade por refeição que a ciência mostra ser necessária para ligar o interruptor da construção de músculo. Entende? Não é só a quantidade total no fim do dia que conta. É como a gente distribui essa proteína para dar o estímulo certo em cada refeição. E aqui a gente tem o plano completo, resumido em 3 pilares, simples, mas muito poderosos. O primeiro, priorizar a proteína. É o combustível. O segundo, focar no treinamento de resistência. Esse é o estímulo. Desafiar os músculos para que eles cresçam e melhorem a saúde metabólica. E o terceiro, adotar uma mentalidade de crescimento. Esse é o motor. Acreditar na capacidade de mudar e encarar os desafios como parte do caminho. E esse terceiro pilar, a mentalidade, é a base de tudo. Sem ele, os outros dois não se sustentam. É exatamente o que a doutora Carol Dweck diz nessa frase. Nossas crenças podem ser poderosas, mas são apenas uma coisa em sua mente que você pode mudar. Acreditar que a gente pode mudar, que pode melhorar, é o que dá força para encarar o desafio do treino, da mudança na alimentação, é a mentalidade que transforma o esforço em resultado de verdade. E para fechar, a gente fica com essa reflexão da doutora Gabrielle Lyon, a grande mente por trás dessa abordagem. Se você escolher o caminho fácil, a vida será difícil. Se você escolher o caminho difícil, a vida será fácil. É uma provocação, né? A mensagem é muito clara. O conforto de hoje pode ser a causa das dificuldades de amanhã. Agora, abraçar o desafio de construir um corpo forte e resiliente, esse é o melhor investimento que se pode fazer para ter um futuro mais fácil e com mais saúde. A pergunta que fica no ar é: qual caminho cada um de nós vai escolher?